Olá a todos, boa noite, como estão vocês? Boa noite, tudo bem, senhor? Bem também, obrigado por perguntar. Boa noite, Stella. Aguardar mais um pouquinho, as pessoas vão chegando. Nesse intervalo de tempo, alguém deseja tirar alguma dúvida? Boa noite, João. Então vamos lá, vou lembrar um pouco que nós falamos na última aula. Boa noite, Daniela. Nós falamos de derivada. O que é derivada em um ponto? Nós temos uma função em um ponto de seu domínio. O que pode acontecer? Eixo y, eixo x. Essa função tem um gráfico. Eu posso pensar na reta tangente ao gráfico dessa função em um certo ponto. A inclinação dessa reta é o que nós chamamos de derivada. Vou marcar aqui x0, 0, f. Então, é derivada de f no ponto x0. O que é isso? Isso é a inclinação da tangente, mt. Opa. Pronto, mt. Vou encaixar aqui bonitinho. E como se calcula isso? Bem, pela definição, isso é o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Ou, usando outra notação, também pode ser encontrada em alguns livros, é o limite quando h tende a 0 de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Ok, então isso nos fornece a inclinação dessa reta tangente t. E qual vai ser a inclinação? Perdão, a inclinação é a derivada. E qual vai ser a equação dessa reta tangente? Então, a equação da reta tangente nós vimos que era y é igual a f de x0 mais f' de x0 que multiplica x menos x0. Mais ainda, na aula passada, vamos só fazer aqui umas separações, ainda são tempinho. Não ficou tão legal quanto eu queria. Espera aí. E nós também vimos na aula passada que se a função f de x for x ao quadrado, já sabemos que a derivada dela é 2x. Ok. Então, de todas as infinitas funções possíveis, já sabemos encontrar a derivada de uma delas. Falta saber determinar a derivada de todas as outras. É isso que nós vamos começar a desenvolver na aula de hoje. Opa.
A gente vai dar um passinho para trás, porque na última aula aprendemos a derivar x ao quadrado. Então, hoje nós vamos começar a aprender a derivar quem é a função f de x igual a x. Como é que se deriva? Ora, item A, nós vamos usar a definição de derivada. Estou marcando errado, pronto. Então, item A, qual é a definição? Vou olhar mais uma vez aqui. F de x, f' de x, é igual a limite quando h tende a zero. Vou copiar exatamente como está ali. F de x mais h menos f de x, todo mundo sendo dividido por h. Então, vamos calcular essa derivada. Esse é o limite, só estou copiando. De h tendendo a zero. Pessoas, eu esqueci. Me ensinem. Se f de x é o próprio x, f de x mais h, quem vai ser? X mais H. Perfeito, x mais h. Essa função f, ela leva alguma coisa na própria coisa. Se essa coisa é x mais h, teremos como resposta x mais h menos f de x. Quem é f de x? O próprio x. Temos x mais h menos x dividido por h. Quais são as simplificações que a gente pode fazer? Bem, x cancela com x, vai sobrar h sobre h. Limite. Quando h tende a zero, de h sobre h. Podemos cortar, né, h com h. Sobra quem? Função 1. Função constante 1. Limite de uma constante é a própria constante. No caso, o próprio 1. O que nós aprendemos com isso? Que a derivada de x vale 1. Então, vou mudar de cor aqui. Então, f' vale, nesse caso, 1. Pausa para reflexão. O que faz todo sentido, né, gente? Pensa graficamente. Vamos pensar aqui. Eixo X, eixo Y. Aqui está o Y. Aqui, opa, esse Y ficou muito compacto. Aqui está o Y, aqui está o X. Eu vou desenhar o gráfico da função f de x igual a x, que é aquela bissetriz, né? Opa, algo mais ou menos assim. Então, pensa aqui comigo, olha só para fixar ideias, eu vou pegar um pontinho que está nesse gráfico. Quem seria a reta tangente a essa reta, y igual a x, nesse pontinho azul? Lembra? Como é que a gente construiu a equação da reta tangente? Nós pegamos um outro ponto do gráfico, vou pegar esse pontinho aqui, vermelho, nós traçamos a reta que liga esses dois pontinhos, que no caso vai coincidir com essa reta laranja, e depois fizemos o pontinho se aproximar do x0. Vou marcar aqui o x0. Tudo bem até aí? Opa. Essa cor. Nós fizemos esse pontinho vermelho no eixo x, se aproximar do pontinho verde
no eixo X. Ora, o que está acontecendo? É que eu tenho a reta secante, ela coincide com o gráfico da nossa função f de x igual a x. Conforme esse pontinho vermelho se aproximar do pontinho verde, eu continuo tendo essa mesma reta. No limite, o que acontece? Quem vai ser a reta tangente? A própria y igual a x. Então, no caso de uma reta, a reta tangente é a própria reta. Então, elas têm a mesma inclinação. A inclinação da reta f de x igual a x vale 1, porque 1 é quem multiplica o x. Então, a inclinação da reta tangente vai ser 1 também. Pausa para a reflexão. Tudo bem até aí, gente? Professor, a conta eu entendi. Eu só não lembro muito bem daquela fórmula, da fórmula que você usou. Da outra eu entendo, eu entendi, né? Da que o limite de x tende a x0. Agora eu não entendi que o limite de h tende a 0. Eu não me lembro. Não sei, eu acho que eu não entendi, né? Eu chamei... Esse aqui é o x. Opa. Se esse aqui é o x. Esse aqui, perdão, se esse aqui é o x0. Esse aqui é o x. Eu chamei essa distância aqui de h. Ou seja... tá. O ponteiro estava em cima. Então, quem é x? X é o próprio x0 mais essa distância. X é igual a x0 mais h. Tudo bem até aí? Aí, esse x eu substituí por x0 mais h. Esse f de x0 eu repeti. Aí o que acontece? O denominador aqui em cima é x menos x0. Se eu pegar esse x0 e passar para o outro lado, eu vou ter o quê? Opa. H é x menos x0. Então, esse denominador, x menos x0, eu vou substituir por h. Tudo bem? Mas h é o quê? É de altura? É de... H é a distância de x0 até x. Ah, tá, entendi. Agora eu entendi. Aí, quando x se aproxima de x0, esse pontinho vermelho se aproximar desse pontinho verde, significa que a distância entre eles, que é o h, está indo para zero. Tá bom? Eu entendi, professor. Obrigada. Por nada. Então, vamos dar no item B. F de x igual a k, ou seja, função constante. Qual vai ser a derivada de uma função constante? Vamos ver no próximo slide aqui. Item B, vou copiar o enunciado. Vamos primeiro, antes de fazer a conta, pensar graficamente. Então, vamos olhar para o eixo x e eixo y. Estão um pouquinho inclinados aqui embaixo. Eixo y, eixo x. F de x igual a k é uma função constante. Então, o gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Então, vamos supor que esteja, de fato, paralelo, tá bom? Y igual a k. Pensa comigo, mesmo esquema anterior. Vamos pegar um pontinho nesse gráfico. Um pontinho verde. Esse pontinho vai corresponder ao nosso x0. Olha só, tem até sonoplastia. Está aqui. x0. A gente vai fazer? Pegar um outro ponto desse gráfico. Por exemplo, ponto vermelho. Que tem uma certa coordenada x. X. Como é que nós construímos a equação da tangente? Nós imaginamos a reta. Lembrando aqui do desenho, que talvez eu esteja falando, vocês não lembrem do desenho. Espera aí. Mas é só um desenho rápido, tá? Nada muito apurado.
Precisa usar as mesmas cores para ficar mais fácil a identificação. Era y igual a f de x. Aí nós pegamos um pontinho verde. Aí um pontinho vermelho. x0, x. Tá. Então, os desenhos são análogos. Só que aqui acima eu tenho uma função específica. Aqui eu desenhei uma função qualquer. Como a gente constrói a equação da reta tangente? Eu construí a reta que passa pelo ponto... Não. Como é que eu construí primeiro a reta secante? Eu analisei a reta que passa pelo ponto verde e passa pelo ponto vermelho. Então vai ser essa reta laranja aqui. Que ainda não passou pelo verde, mas vai passar. Pronto. Ora, se eu desenhar aqui uma reta laranja que passa por esse ponto verde e passa por esse ponto vermelho, vai coincidir com essa reta amarela. Então, o que eu sei? Se eu tenho uma reta horizontal, as retas secantes a ela coincidem com a própria reta. Até aí, tudo bem? Sim, professor. Qual foi o passo seguinte? Vamos analisar aqui embaixo. Aqui eu escrevi errado, aqui é só x. Nós pegamos o x e jogamos na direção do x0. Aplicamos limite quando x tende a x0. Então, ó, desenha isso aqui. Ó. X vai tender a x0. Mesma coisa aqui em cima. X vai tender a x0. Ora, quando esse pontinho x se aproximar de x0, eu vou ter retas, né? A minha reta aqui secante, ela vai começar a descer. Quando esse x estiver bem próximo do x0, eu vou ter aquela retinha especial que nós chamamos de tangente. Vou mudar a cor dela aqui. Essa reta tangente. No caso, essa nossa reta secante, ela foi, digamos assim, descendo. Quanto mais próximo esse pontinho vermelho está do ponto verde, mais a minha secante vai se aproximando da tangente. Agora vamos analisar aqui em cima, o nosso caso específico aqui. Quando esse pontinho vermelho vai se aproximando do pontinho verde, eu vou gerando outra reta? Ou eu continuo gerando a reta amarela? Continua gerando a reta amarela. Perfeito. Então, no limite, quem vai ser a reta tangente aqui? Vai ser a própria reta amarela. Aí eu vou desenhar ela assim, olha só. Eu vou fazer uma máquina... Deixa eu ver se vai ficar legal, vamos ver. Então, a tangente a gente vai pintar de preta. Aumentar só um pouquinho a espessura. Ah, tá ficando atrás. Puxa. Então, vou passar. Essa vai ser a preta. Então, essa aqui vai... Opa, vou dar aqui a espessura. Ou, aqui eu passo para amarelo. Vamos ver se vai dar certo agora. Ah, ela continua atrás. Que sacanagem. Tá, vocês entenderam o que eu queria fazer, né? Eu queria colocar uma sobre a outra. Puxa. Que pena. Talvez. Ah, não dá. Tudo bem, deixa. Vai ficar na vontade. Puxa. Então a reta amarela agora virou a preta, que é a própria tangente.
Tudo bem? Ora, se a reta amarela é a própria reta tangente, a inclinação da reta tangente é igual à inclinação dessa reta amarela. Qual é a inclinação dessa reta amarela? Ora, como uma reta amarela é uma reta constante, é uma reta horizontal, a inclinação é zero. Então, a derivada deve ser zero. Será que a conta vai confirmar isso? Vamos ver. F' de x. De novo, só vou copiar a definição. É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Bem, vamos ver. Limite é limite. H tende a zero. Bem, como a f é uma função constante, para qualquer valor, ela sempre vale k. Em particular, se esse valor é x mais h, continua sendo k. Menos f de x, k também. K sobre K dividido por H. Ora, Calma, por que K sobre K? eu falei errado, né? Perdi. K menos K sobre H. Não entendi. Por que K menos K? F de x mais H, f de x é uma função constante. Para qualquer valor que você ponha dentro da f, ela te retorna sempre o valor K. Em particular, se você pegar essa função f e calcular no valor x mais H, como a f sempre retorna o mesmo valor, vai continuar retornando o valor K. Nota aqui, ó, se você é x e você anda h, você vai estar em x mais h. Como a função é constante, o y é igual. Igual a quanto? Igual a k. Ah, sim, entendi. Tá bom? Beleza, obrigada, prof. Por nada. Então, k menos k, zero. Zero dividido por h. Aqui tem uma observação importante. Aqui o numerador, ele é o número zero. É exatamente zero. O denominador é um número que vai se aproximar de zero. Vai se aproximar de zero sem ser zero. Então, estou dividindo o número por zero, o número exatamente nulo, por qualquer coisa que não é zero. Zero dividido por qualquer coisa que não é zero, é zero. Que coincide com a nossa interpretação geométrica. Dá um tempinho para vocês. Então, com isso, nós já aprendemos a derivar 3 funções. Nós já sabemos derivar a função x², que a resposta é 2x. Já sabemos derivar a função f de x, que a resposta é 1. Deixa eu marcar aqui também. E já sabemos derivar funções constantes. A derivada é zero. Dá um tempinho para vocês. Então, de todas as funções existentes, já sabemos derivar 3. São as 3 mais simples? Basicamente. Mas é um começo. Eu vou fazer colocar fermento nisso.
Tudo bem até aí, gente? Então, Sim. segue na aula de hoje. Basicamente, nós vamos trabalhar exercícios. Eu vou ensinar as chamadas regras de derivação, que são maneiras de você derivar funções elementares, e a partir daí faremos alguns exemplos. Então, as nossas primeiras regras de derivação são a derivada de x ao quadrado, a derivada de x e a derivada de constante. Claro que nem toda função é só x ao quadrado ou é só constante. Precisamos de outras derivadas, de funções elementares. Começaremos com quais? Se sabemos derivar x, sabemos derivar x quadrado, qual seria o próximo passo natural? Quem seria a função a seguir? X ao cubo. E depois? Você tem x, que é x elevado a 1, x ao quadrado, x ao cubo. O próximo passo natural seria x à quarta. X à quarta. Depois x à quinta. Vou escrever aqui, ó. Seria x ao cubo. Opa! X ao cubo. Depois x à quarta. Depois aprender a derivar x à quinta, x à sexta. Pontinho, pontinho, pontinho. De modo geral, nós queremos aprender a derivar quem é x elevado a n. É isso que nós faremos agora. Opa, se avançar. Então, são válidas, ou seja, são verdadeiras, as seguintes regras de derivação. A derivada de x elevado a n, ou seja, a derivada de uma potência de x, é nx elevado a n menos 1. O expoente cai, nx, e o novo expoente passa a ser quem? N menos 1, o anterior, o antecessor de n. Vamos pegar um exemplo? Olha aqui do ladinho. Exemplos conhecidos. Opa. Eu quero derivar, por exemplo, f de x igual a x à quarta. Quem vai ser a derivada? Essa regra de derivação me ensina o seguinte, ó. Derivada de x à quarta. X à quarta é uma potência de x. Como é que eu derivo isso? O expoente cai. Opa. Caiu. A base se manteve, né? A base era x, continua sendo x. Quem é o novo expoente? 4 menos 1. Ora, mas 4 menos 1 é 3. Então, a derivada é 4x ao cubo. A gente conseguiu derivar sem precisar nos preocuparmos com limites. Eu não preciso aplicar o processo de limite aqui para derivar. Por quê? Eu estou construindo as regras de derivação, que nos possibilita determinar a derivada sem precisar olhar para o limite. Eu fiz x à quarta. Então, vamos fazer aqui, para ilustrar também. Já é conhecida nossa. F de x igual a x ao quadrado. Ora, x ao quadrado é uma potência de x. Se é uma potência de x, é da forma x elevado a n. Como é que eu derivo x quadrado? Derivando potência. Cai o expoente, que no caso é 2. X. Expoente menos 1. Expoente menos 1. Como o expoente original era 2, fica 2 menos 1. Opa, faltou linha aqui, perdão. Vou colocar espaço aqui. 2x.
Opa, que coincidiu, né? Obviamente, que é matemática, coincide com o que nós tínhamos encontrado na aula passada. Derivada de x ao quadrado é 2x. Dá um tempinho para vocês. Então, já sabemos derivar x, x quadrado, x ao cubo, x à quarta, qualquer potência de x. Outra função elementar que devemos saber derivar é a derivada da função seno e a derivada da sua prima, que é a função cosseno. Derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno, menos seno. Infelizmente, eu não vou demonstrar, a gente não tem tempo para isso, essas fórmulas, porque isso é verdade. Mas vocês encontram a demonstração vai ser feita utilizando a definição de derivada. Qual é a definição? Só para lembrar, é esse limite aqui. Opa, a partir dessa expressão aqui com limite, é possível provar essas três implicações. A gente não vai ter tempo de fazer isso aqui, é uma pena, mas os interessados podem me procurar depois, né? Manda um e-mail, vocês conseguem a demonstração em qualquer livro de cálculo. Pelo menos qualquer livro bom de cálculo. Então, essas três derivadas têm que estar no sangue de vocês. Se eu, a partir de agora, perguntar qual é a derivada do seno, eu tenho que falar de imediato. Derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de x ao cubo, quem vai ser? Era para ser um ninho. Derivada de x ao cubo é uma potência de x, como é que eu derivo? Cai o expoente, x elevado a 3 menos 1, que é 2. 3x2. Então isso tem que entrar no coração de vocês. Um tempinho. Como eu disse anteriormente, né? Já é pleonasmo, o que disse já é passado. Como eu falei, ia trabalhar com bastante exercício na aula de hoje. Então vamos para alguns deles. Opa. Então, seja f de x igual a x à quarta. Opa, pointer. Queremos calcular quem? Quem é a derivada da função f? Quem é f' de x? Olha, isso é fácil para a gente. Por quê? Nós já aprendemos a derivar potências de x. Como é que a gente deriva uma potência? Cai o expoente, que no caso é 4. Só um segundo aqui, tá? 4. Repetimos a base, que no caso é x. Expoente, 4. Quem vai ser o novo expoente? 4 menos 1, 3. Exatamente a coisa que a gente tinha feito agora há pouco. E o item B? Ele pede para a gente calcular a derivada da função f no ponto meio. Então, eu vou pegar a nossa f' de x, e onde tiver x, eu vou substituir por meio. Então, nós vamos ter 4 vezes meio de ao cubo. 1 ao cubo é 1, então fica 4 vezes 1. Quem é o denominador? 2 ao cubo, 8. Então, cancela, cancela, meio. Dá um tempinho para vocês. Meio.
Dá um tempinho para vocês. Dúvidas até aí, gente? Não, professor. Então, vamos partir para um exercício um pouco mais elaborado. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a raiz cúbica de x no ponto de abscissa 8. O que significa abscissa? É a coordenada x. Se eu quero a reta tangente no ponto de abscissa 8, significa que esse 8 aqui é o nosso x0. E nós queremos equação da reta tangente. Pessoas, eu esqueci. Como é que é a equação da reta tangente mesmo? Qual é a cara dela? F de x mais f de x que multiplica x menos x0. Quase. F de x0 mais f' de x0 que multiplica x menos x0. Tudo isso igual a y. Vou mostrar aqui mais uma vez. Y é igual a f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Vou passar para aqui, só um borrão. Então, no nosso caso aqui, como x0 é igual a 8, nós vamos ter y é igual a f de 8 mais f' de 8, x menos 8. Eu peguei exatamente essa expressão e substituí x0 por 8. Então, vamos lá. Quanto vale f de x0? Opa. 2? No final, né? Vale 2. Isso mesmo. F de x0 vai ser f de 8, que é a raiz cúbica de 8, que vale 2. Então, eu já sei quanto vale esse termo aqui. 2. Agora, falta determinar quem é o f' de 8. Para isso, primeiro, eu preciso descobrir quem é o f' de x. Então, vamos ver. Quem é a f' de x? Nós sabemos derivar raiz cúbica de x? Ou ainda não? O que vocês acham? Professor, Sim, tem como pegar essa raiz e transformar em número de potência? tem. Isso vai fazer. Nós vamos pegar essa raiz cúbica de x. Opa! Nós vamos transformá-la em x elevado a 1/3. X elevado a meio é raiz quadrada. X elevado a 1/3, raiz cúbica. Então, como é que se deriva isso? Vamos escrever aqui primeiro, então. F de x é x elevado a 1/3. Nota que agora a gente tem uma potência de x. Como é que se deriva isso? Cai o expoente, Cai o repete a expoente, base repete a base. e o expoente menos 1. Perfeito, 1/3 menos 1. Então vai ficar o quê? 1/3. Deu ponto. 1/3 menos 1, menos 2/3. Então é x elevado a menos 2/3. Subir aqui um pouquinho.
f' de 2 vai ser quem? Acho que ele vai ser assim primeiro, peraí. Então, você pega aqui a f' de x. É 1/3. Como aqui o expoente é negativo, significa que vai para o denominador. Então, vai sobrar vezes 1 sobre x elevado a 2/3. Você pode deixar assim ou escrever como raiz cúbica de x ao quadrado. Fazendo f' de x0. Vou subir aqui mais uma vez, opa. Então, f' de x0 é o f' de 8. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Vai dar com certeza 1/3 vezes. Vamos lá, cadê o pointer? Esquece o quadrado por enquanto. 1 sobre raiz cúbica de 8 é 2. Elevando ao quadrado, 1/4. 1/3 vezes 1/4, 1 sobre 12. Ou 1/12. Então, isso aqui é 1 sobre 12. Agora é só simplificar. Então, sobra y é igual a 2 mais 1 sobre 12, que multiplica x menos 8. Então, nós teremos y é igual a x sobre 12 e aí teremos menos 8 sobre 12. Isso vai dar 24 sobre 12. 24 menos 8, 16, 4/3. Mais 4/3. Você nem conta isso. Pausa para reflexão. Professor, de onde é o 4/3 que eu não peguei? Eu peguei aqui, ó. 2. Esse 2 aqui. 1 sobre 12 vezes menos 8. Menos 8 sobre 12. Aí aqui eu quis MMC. Passei para cá. Ficou 12 vezes 2, 24. Menos 8 sobre 12. 24 menos 8, 16. 16 sobre 12. Cancela. Sobra 4 em cima. 3 embaixo. 4/3. Ah, sim, perfeito, Tá entendi. bom? Obrigada. Nada. Deixa eu ir mais janelinha aqui. Dá um tempinho para vocês. Tá. Você sabe derivar seno, cosseno e potência de x. É claro que sim, funções são muito mais do que isso. Tem funções que envolvem produto, funções que envolvem soma, funções que envolvem divisão. Então, preciso também aprender a trabalhar com funções assim. Como eu derivo uma soma? Como eu derivo um produto? Como eu derivo uma divisão? Então, nós temos as seguintes outras regras de derivação que nos afirmam o seguinte, ó. Se eu tenho uma soma, a derivada de uma soma é derivar cada parcela e somar. A derivada da soma é a soma das derivadas. Se eu tenho uma constante vezes uma função e estou derivando, o que acontece?
eu repito a constante e derivo a função. Então, aqui eu sei derivar soma de funções. E aqui eu sei derivar uma função vezes uma constante. Essas outras duas aqui, a regra 3 e a regra 4, eu vou explicar daqui a pouco. Primeiro eu vou empreender A1 e A2. Vamos pegar um exemplo para analisar o que acontece no primeiro e no segundo caso. Opa! Não está avançando. Foi! Então, queremos derivar a função 3x² mais 1 sobre x² mais 7 raiz de x. Olhando para isso, o que eu já sei? É uma soma. Além de ser uma soma, eu tenho funções que são multiplicadas por constantes. Eu tenho x², que é multiplicado por 3, e eu tenho raiz de x, que é multiplicado por 7. Então, para calcular essa derivada, eu vou ter que usar a regra 1 e a regra 2. Então, vamos fazer com calma. Nós queremos derivar, não é isso? Encontrar f' de x. A gente vai derivar quem? 3x² mais 1 sobre x² mais 7 raiz de x. Eu derivei um lado e vou começar a derivar o outro. Bem, Professor, sim. professor, Sim? nesse 3x², pode como se fosse isolar o 3 e derivar o x²? Não só pode, que é o que nós faremos. Eu vou chegar lá. Só vou escrever uma linha antes. Qual linha? Nota que aqui na propriedade 1, ela me ensina o seguinte, ó. Se eu tenho uma soma, eu posso analisar o que acontece em cada parcela. Então, opa, aqui eu tenho a primeira parcela, a segunda parcela e a terceira parcela. Eu vou separar as parcelas. Ó. Derivada da primeira parcela, mais a derivada da segunda parcela, mais a derivada da terceira parcela. Nós quebramos o problema em problemas menores. Vamos quebrar mais ainda. Só melhorar esse 1 sobre x² aqui, peraí. Vamos ver. Eu tenho uma constante, no caso 3, que multiplica a função x². Então, como é que eu derivo uma constante vezes uma função? Repito a constante, derivo a função. Vou fazer passo a passo. Repito a constante, no caso, 3. Derivo a função. Mais 1 sobre x², não tem nenhuma função multiplicando, né? Perdão, não tem nenhuma constante multiplicando. Deixa assim por enquanto. Mais. Bem, aqui eu tenho 7 que multiplica a raiz de x. 7 é constante. Posso fazer com ela? Com 7? Sair da derivada. Repito a constante e vou derivar a função raiz de x. Até aí, tudo bem? Sim. Tá, então, nosso problema original, que era derivar essa função grandona aqui, recaiu em derivar x², 1 sobre x2 e raiz de x. Então, vamos fazer isso aqui separadinho aqui, ó. É o nosso rascunho intelectual. Então,
Qual é a derivada de x ao quadrado? Eu já esqueci. Me ensine, por favor. Dois x. O expoente 2x, perfeito. Desce a base. Expoente menos 1, perfeito. Que vai dar 1. Agora, como é que eu posso derivar 1 sobre x ao quadrado? Olha, a gente vai ser espertos aqui, ó. Porque 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Menos 2. Ora, uma potência. Quando a gente deriva uma potência, cai o expoente, repito a base, expoente menos 1. No nosso caso, menos 2x menos 3. Ou, se você preferir, menos 2, como o expoente é negativo, vai para o denominador. Menos 2 sobre x ao cubo. Você pode deixar assim ou assim, é questão de gosto, beleza? Agora eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Tentem derivar aí quem é a função raiz de x. Como é que vocês fariam isso? Dá um tempo de pensar. Prof, por que você não está usando o 3 e o 7? Porque eu só estou derivando esse cara aqui, ó. Só esse pedacinho aqui. Só esse pedacinho aqui. Depois eu vou pegar o resultado, multiplicar por 3, o resultado aqui, multiplicar por 7. Pode repetir, por favor? É que quando você circulou, eu me perdi. Eu estou derivando só o que está dentro do colchete. Ah, Só o sim. x2, só a raiz. Depois que eu conseguir o resultado, eu vou jogar para cá e vou substituir. Aí o 3 vai voltar a multiplicar e o 7 vai voltar a multiplicar. Entendi. Ok? Uhum. Isso aí, Letícia. Isso aí, Luiz. Eu só vou preferir, Luiz, trabalhar com fração, tá bom? Em vez de decimal. Então, vamos lá? Raiz de x é x elevado a meio, que é uma potência de x. Eu vou fazer, cai o meio, repito a base, expoente menos 1. Meio menos 1, menos meio. Como está no denominador, como o expoente é negativo, eu posso passar para o denominador. Então, fica meio de 1 sobre x elevado a meio. Agora, substituir. É o seguinte, eu vou tirar um pouquinho para a esquerda aqui. Só para dar espaço aqui. Vamos ver se vai. Então, vai ficar 3, que multiplica derivada de x ao quadrado, 2x. Mais derivada de 1 sobre x ao quadrado, opa, agora vai ser um ponto. 1 sobre x ao quadrado, menos 2 sobre x ao cubo. Ou menos 2 sobre x a menos 3. Menos 2 sobre x a menos 3. Mais 7, que multiplica derivada de raiz de x, meio de x a menos meio. Então, quem vai ser a derivada? F' de x é 6x menos 2x a menos 3 mais 7 sobre 2. Subir aqui um pouquinho. Mais 7 sobre 2. X a menos meio. Então, derivamos. Opa.
Deixa eu marcar aqui, pronto. Que parecia, em primeiro momento, algo muito difícil, que era uma função que envolvia soma e produtos por constantes. Na verdade, deu um certo trabalho que fizemos passo a passo, mas conforme você vai praticando, você deriva rapidinho, tá bom? Dá um tempo para vocês. Pausa para reflexão. Tudo bem até aí, gente? Podemos complicar? Claro que podemos, né? Estamos aqui também para isso. Então, esse é o item A. Vamos analisar o item B. Tá bom assim não, vai complicar um pouquinho ainda. Queremos derivar a função x² vezes seno x. Vamos pensar um pouco com calma, gente. x² seno x é uma soma de funções? Não. x² seno x é uma constante vezes uma função que eu já sei derivar? Também não. É um produto de duas funções que mudam com x. A função x² vezes a função seno x. Então, nós precisamos de uma técnica de derivação, uma regra de derivação, que nos possibilite tratar com produto de funções. Quem nos vai ensinar a fazer isso é a chamada regra do produto, que é o item 3. Infelizmente, eu não vou conseguir provar isso para vocês, já não tem tempo para isso. Vai ser com a demonstração em qualquer livro de cálculo. Também, conforme você faz exercícios, isso entra no seu sangue. Matemática se aprende exercitando, não de maneira contemplativa, mas de maneira ativa, tá bom? O que nos ensina a regra do produto? A derivada de um produto, você tem aqui dois fatores. Primeiro fator, segundo fator. É a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo fator. Então, a primeira observação importante aqui é que a regra do produto, a derivada de um produto, não é o produto das derivadas. É algo um pouco mais complicado que isso. Eu vou olhar para a primeira função, derivo, multiplico pela segunda função. Mas pego a primeira função e multiplico pela derivada da segunda função. É um mantra, tem que estar na cabeça de vocês. Tá bom? Olhando assim, parece mais complicado do que de fato ela é. Então, eu vou copiar ela aqui, ó. A gente vai passar para o próximo slide. Vai ficar assim. Espera aí. Quem é a regra do produto? Eu tenho uma função f vezes uma função g. Quem é a derivada disso? É a derivada do primeiro fator, derivada do primeiro. Opa, faltou fechar o x. Vezes o segundo é o g, mais o primeiro, estou repetindo a função f, derivado do segundo. É exatamente o que está na linha acima. Por que eu copiei de novo? Porque eu vou movê-la para outro slide. Para cá. Ah, não. Espera aí. Vou tentar fazer essa magia de novo. Espera aí.
Ah, não. Espera aí, de novo. Ah, agora sim. Então, a gente percebe f vezes g, né? A gente quer derivar isso aqui. Então, x ao quadrado está fazendo o papel da função f. E o seno x está fazendo o papel da função g. Então, vamos derivar com calma. Ah, peraí, gente. Peraí. Aqui, pode confundir esse g com esse g. Acho que não confunde não, né? Dá para entender que eu estou me referindo a isso aqui, né? Espero que sim. Então, vamos lá. Quem vai ser g' de x? X ao quadrado, seno x. Eu vou apagar isso aqui para te confundir mesmo, mas deixa assim o resto. Opa! Derivada do primeiro, vezes o segundo é seno, mais o primeiro, x ao quadrado, vezes o quê? A derivada do segundo. O segundo é seno. Antes de continuar, está claro a montagem aqui que foi feita? Que ficou com essa estrutura? Ok, Giovana, obrigado. Então vamos derivar. Derivada de x ao quadrado é 2x vezes seno x mais x ao quadrado. Agora, qual é a derivada do seno? Vamos lá voltar, pegar. Ó, derivada do seno. O seno de x? É, do seno, tá aqui, ó. Derivada do seno, cosseno. Então, derivada do seno, cosseno x. Então, só para deixar tudo juntinho, g' de x é 2x seno x, virar 2x seno x mais x ao quadrado cosseno x. Então, tem que ir para vocês. Ok, até aí? Ok. Então vamos para a próxima. Porque nem toda Sim. função... Oi? Ok. Então, nem toda função é soma ou produto. Também pode aparecer um quociente, uma divisão de funções que mudam com x. O que você faz nesse caso? Senta e chora? Bem, é uma possibilidade, só que não vai resolver o teu problema. Você precisa o quê? Aprender a derivar quocientes. Então, vamos aprender a fazer isso. E quem nos ensina é a regra de derivação 4. Deixa eu apagar essa aqui de baixo, que já moveu para lá. A 4, que é a chamada regra do quociente.
ela é, digamos assim, uma prima da regra do produto. O início ela é bem parecida. Eu tenho uma divisão, primeiro e segundo. Quem é a derivada? Deriva o primeiro, vezes o segundo. Vou escrever aqui embaixo. Temos um quociente, F dividido por G. Vamos derivar. Quem é a derivada? Derivada do primeiro, no caso, F', vezes o segundo, no caso, G. Na regra do produto, né, aparece o mais. Na regra do quociente, vai aparecer um menos. Depois, o primeiro, F, opa, aqui é só o pointer. O primeiro, F, vezes a derivada do segundo, no caso, G. G' de X. Aí que vem uma pequena complicaçãozinha. Dividido, tudo isso dividido por G ao quadrado. Não é a derivada de G, não é a derivada de G ao quadrado, é só G ao quadrado. Então, vamos mover isso para lá, para que nós possamos usar. Vamos ver se agora vai sem aquele... Ah, foi de primeira. Beleza. Fico feliz. Então, aqui vai fazer o seguinte, ó, vou montar com vocês a derivada e eu vou dar um tempinho para vocês calcularem, tá bom? Então, vamos com calma, ó, vamos montar. Quem vai ser a derivada da função h? Como é um quociente... Opa, ferramenta errada. Ô, professor, deixa eu fazer... Não, deixa, já vi. Tá bom. Tá, vou ter que puxar só mais um pouquinho, eu acho. Então, vamos lá. Primeiro, segundo. Então, é a derivada do primeiro. Então, é a derivada de 2x mais 3. Vezes o segundo, que é x² mais 1. Menos o primeiro, 2x mais 3. Derivada do segundo. Quem é o segundo? x² mais 1. Derivada do segundo. Tudo isso muito feliz e contente, sendo dividido por g ao quadrado. x² mais 1 ao quadrado. x² mais 1 ao quadrado. Dúvidas na montagem, gente? Então, vou dar um tempinho para vocês. Calculem a derivada do x² mais 1, do x² mais 1, do 2x mais 3, apliquem a distributiva e simplifiquem. Dá um tempinho para vocês. Mais um tempinho para vocês.
Quem encontrou uma resposta, escreve no chat no privado, por favor. Maria, isso tem a ver com a demonstração. Fica assim, meio na fé, porque eu não fiz a demonstração. Mas dá para fazer uma demonstração mais ou menos. Tem um certo probleminha. Aqui, H é igual a F sobre G. Isso aqui é a mesma coisa que F é igual a, passando para o outro lado, eu vou ter G vezes H. Tudo bem até aí? Ok? A gente quer descobrir que é a derivada de H, né? Esse é o nosso intuito. Então, faz o seguinte, eu vou pegar essa minha igualdade aqui, que envolve um produto, e vou aplicar a regra do produto. Então, F é igual a G vezes H. Então, F' é a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, derivado do segundo. Como é o H' que eu quero descobrir, eu vou isolar esse H'. Então, esse termo aqui eu vou passar para o outro lado. Vai ficar G vezes derivada de H é igual a F' é igual a F' menos G''H. Menos G''H. Agora eu faço o seguinte, eu vou substituir. O que eu vou substituir? H é F dividido por G. Então, esse H eu vou trocar por F sobre G. Então, fica F' menos G' vezes F sobre G. Fazendo MC aqui, ó, vai ficar quem? F' vezes G menos... Aqui eu só vou mudar a ordem, porque o produto ele é comutativo. F vezes G'. Subir aqui um pouquinho. Espera aí. Então, nós chegamos que G vezes H' é F' de G vezes G menos F vezes G', todo mundo dividido por G. Opa! Tudo dividido por G. Ora, como eu quero H', eu vou pegar esse G e passar para o outro lado. Vai ficar no denominador G vezes G, G ao quadrado. E o numerador F' vezes G menos Fg'. Então é daí que vem o G ao quadrado. Tá bom? Essa demonstração aí, ela funciona mais ou menos, ela tem uma sutileza, mas é legal que dá para ver como é que funciona a ideia principal, tá bom? Por nada. Então vamos lá, gente. Vamos derivando. Opa. Qual é a derivada de 2x mais 3? Opa, cadê o pointer? Foi. Criar aqui a linha. Opa, eu queria uma linha reta. E contínuo. Pronto. Então vamos lá. Nós temos uma soma. Como é que eu derivo uma soma? Eu olho para cada parcela. Derivado de 2x mais 3, repito 2, que é uma constante. Mas é passo a passo. Derivada de x, 1. Então, 2 vezes 1, 2. Beleza. Mais derivada de uma constante, sozinha, 0. Então, a derivada de 2x mais 3 é só o 2.
Isso aí, Letícia. Vezes o segundo, que é x² mais 1, menos 2x mais 3, que multiplica derivada de x², 2x. Derivada de 1, 0. Então fica só 2x. Dividido por x² mais 1 ao quadrado. Agora é só arrumar. Então, a gente vai ter o numerador. Não, vou esticar mais um pouquinho. 2x² mais 2. Menos 2x vezes 2x, menos 4x². Menos 3 vezes 2x, menos 6x. X² mais 1 ao quadrado. Ô, professor, por que menos 6x? Menos vezes 3, menos 3. Vezes 2x, menos 6x. Ok? Entendi. Então, só arrumando aqui um pouquinho. Opa. 2 menos 6x. 2 menos 6x. 2x² menos 4x², menos 2x². Todo mundo feliz e contente, dividindo por x² mais 1 ao quadrado. Você não precisa abrir o denominador não, tá? Em geral, abrir o denominador não é uma boa ideia. Em geral. Tá aí a nossa derivada. Tempinho para vocês. Vamos para mais uma? Alguém conhece alguma função famosa que ela é construída a partir de um quociente de uma divisão de outras duas funções? Ora, temos a função tangente. Nós queremos derivar essa função tangente. E como nós faremos isso? Tangente é seno sobre cosseno. É um quociente de funções. Então, como faremos isso? Vamos aplicar a regra do quociente. Então, de novo, f' de x, quem vai ser? Passo a passo. Derivada do primeiro, desenhar logo aqui o traço de fração. Então, derivada do primeiro, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Ok?
Quem é o segundo? Cosseno. Opa. Cosseno. Dividido pelo segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Derivado seno. Temos aqui... opa, passei. Derivado seno. Cosseno. Então, vamos marcar aqui, ó, passo a passo de novo. Traço de fração. Derivado seno é cosseno. Vezes o outro cosseno, ele continua aí. Menos seno. Vezes derivado do cosseno. Menos seno. Perfeito, menos seno. Derivado do cosseno. Menos seno. Isso. Um pouquinho inclinado, né? Menos seno. Cosseno ao quadrado. Então, vamos simplificar. Cosseno vezes cosseno. Cosseno ao quadrado. Opa, ponto. E... depois acerto. Cosseno ao quadrado. Menos vezes menos, mais. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Dividido por cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, 1. Dividido por cosseno ao quadrado. 1 dividido por cosseno é uma função chamada secante. Como está ao quadrado? Secante ao quadrado. Então, com isso, aprendemos que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Pausa para reflexão. Opa! Então, se alguém falar qual é a derivada de seno, já sabe que é cosseno. Opa, pointer. Se alguém falar derivada de cosseno, menos seno ao quadrado. É imediato, tem que estar no sangue. Se alguém pergunta derivada de tangente, secante ao quadrado. É vai e volta. Dá um tempinho para vocês. Estamos utilizando essas regras de derivação, soma, produto, quociente, para construir derivadas de funções um pouco mais elaboradas. Qual seria a próxima função elaborada? Bem, aqui eu falei de uma tal de secante, né? Deixa eu até escrever assim. Vou completar uma informaçãozinha aqui. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 1 dividido por secante. Perdão, 1 dividido por cosseno ao quadrado. Aí esse 1 sobre cosseno é que eu vou chamar de secante. Então a derivada acabou virando secante ao quadrado. Tá bom. Então, já que apareceu aqui uma função chamada secante, eu me pergunto, qual é a derivada de secante? Que é a próxima função que nós vamos derivar. O que eu sei sobre secante? Eu só sei que é 1 dividido por cosseno. Mas se é 1 dividido por cosseno, secante é um quociente. Então, para derivar, regra do quociente.
Então, aqui vai ser, mais uma vez, eu vou montar a derivada com vocês, aí eu vou dar um tempinho para vocês simplificarem, tá bom? Opa. Então, vamos ver. Quem vai ser g' de x? É um quociente, então vai ser derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro. Deixa eu melhorar isso aqui, tá tudo torto, peraí. Tem até sonoplastia. Eu tenho uma certa linha diretora aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro derivado do segundo. Dividido todo mundo pelo segundo ao quadrado. Então, vou dar um tempinho para vocês tentarem simplificar essa expressão. Mais um tempinho para vocês. Vamos lá? Me ajudem, pessoas, eu esqueci. Qual é a derivada de 1? E por quê? 0. Por quê? Porque é uma constante. Perfeito. Então, ficou 0 vezes x, 0. Desculpa, 0 vezes cosseno x, 0. Menos... Isso, Luiz. Isso, Letícia. Letícia, eu vou fazer uma pequena simplificação, mas está certo o seu raciocínio. Derivada de cosseno, eu esqueci. Me ensinem. Menos seno. Menos seno. Dividido por cosseno ao quadrado. Então, menos com menos, mais. Então, ficou seno x. E embaixo, cosseno ao quadrado. Eu vou escrever isso de um jeito... É o famoso igual, mas um pouquinho diferente. Bem, seno é 1 vezes seno. Ninguém duvida disso. E cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Então vai ser 1 sobre cosseno de x vezes tangente. Ok, verdade. Esse aqui é tangente. E 1 sobre cosseno, eu também posso chamar de secante. Secante. Secante de x. Secante vezes tangente. Então, mais uma expressão para colocar no nosso sangue. Que as hemácias não são importantes, importantes são as derivadas. Derivada secante é secante vezes tangente. Não tem tempo para vocês.
Então, já sabemos em relação às funções trigonométricas. Já sabemos derivar seno, cosseno, tangente, secante. Sabemos derivar também potências de x. Sabemos derivar somas, produtos e quocientes. Então, a nossa biblioteca de funções que sabemos derivar, ela está aumentando. Nós começamos a aula de hoje só sabendo derivar constante, x e x ao quadrado. Já sabemos derivar qualquer potência de x. Já sabemos derivar soma, produto, quociente, seno, cosseno, tangente, secante. E agora, cotangente. O que é cotangente? É cosseno dividido por seno. Sim, cada vez mais evoluído. Aqui o curso não para, a evolução é constante. Cosseno dividido por seno. Então, vou montar mais uma vez aqui com vocês. Quem vai ser o F' no caso. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Todo mundo muito feliz, contente, sendo dividido por seno ao quadrado, que é o segundo ao quadrado. Vou fazer juntos, vamos lá. Vou ter que me ajudar, eu não sei mais derivar. Derivada de cosseno é? Menos seno. Vezes esse seno aqui. Menos seno ao quadrado. Perfeito, menos seno ao quadrado. Derivada de seno Cosseno. Cosseno vezes menos cosseno menos cosseno ao quadrado. menos cosseno ao quadrado. Denominador, seno ao quadrado. Menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado. O menos nós podemos colocar em evidência. Opa. Está aqui na frente, evidência. Aí sobrou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Que vale 1, né? Então, nós temos menos 1 sobre seno ao quadrado. Opa. Nós podemos escrever de maneira muito conveniente como menos 1 sobre seno, tudo ao quadrado. Essa função 1 sobre seno, ela tem um nome especial. Alguém conhece? Secante? Cossecante. Aí aqui é um comentário importante que cossecante nós podemos escrever como sendo C, SC, C, SC, cossecante de x, ou em alguns livros vai encontrar cossec de x, tá? Aí você escolhe o que você vai usar. Eu vou usar CSC, cossecante de x. Cossecante de x. No caso, vai ficar quem? Menos cossecante quadrado de x. Então, nosso sangue, H pode receber a derivada de cotangente. Menos cossecante ao quadrado de x. Opa!
Dá um tempinho para vocês. Bem, qual é a pergunta que sobra aí? Quem é derivado de cossecante? Como cossecante é também um quociente, nós vamos utilizar também a regra do quociente. Sobre seno. Opa, ferramenta errada. Então, vai ser bem parecido o procedimento em relação a secante. Então, vamos lá. Quem vai ser gelinho? Derivada do primeiro, mas o primeiro é 1. Derivada de 1 vale? 0. 0. Derivada de constante vale 0. Muito bem. Então, a derivada do primeiro vezes segundo, então vai dar 0 também, menos o primeiro, que é 1, vezes a derivada do segundo. Seno x' sobre o segundo ao quadrado. Então, derivado do seno, esqueci, gente, me ensinem. Cosseno. 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 Tem um menos ali na frente. Vai ficar menos cosseno dividido por seno ao quadrado. Opa. Então, mais uma vez aqui eu vou abrir daquela maneira esperta. Menos 1 vezes cosseno x embaixo é seno ao quadrado, que é seno vezes seno. Menos é menos. Cosseno dividido por seno é cotangente. E 1 sobre seno, cossecante. Então, nós temos gelinho de x, fazer igual fazer ali, menos cossecante vezes cotangente. Então, temos mais uma derivada no nosso sangue. Derivada de cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, só um comentário que eu esqueci e que eu comentei aqui. Não, ainda vai entrar muita coisa nesse sangue. Eu comentei que cossecante você pode escrever como CSC ou cossec. Mas faltou comentar que em alguns livros, em vez de escrever tangente, escrevem TG. É a mesma coisa. Tangente de x é igual a TGX. Você usa o que você prefere, tá bom? Em alguns textos, vocês vão encontrar, em vez de cotangente de x como cot x, você pode encontrar também como sendo cot x, cot x, pode encontrar como cotg ou cotan. E eu, Daniel, eu sempre uso o quê? Os símbolos com 3 letras. Cot, CSC. Opa, queria voltar. Secante, sec, tan. Aí o seno e o cosseno ficaram por aí.
sem cos. Eu sempre uso 3 letras. Você pode usar o símbolo que você achar melhor, tá? COTG, TG, COSEC, o que você achar mais conveniente. Tá bom? Então, gente, por hoje é só isso tudo, bastante coisa. Colocamos fermento nas funções que nós sabemos derivar. E na próxima aula, colocamos mais fermento. Então, desejo a todos uma excelente noite, um ótimo final de semana e, como sempre, bons estudos. Até, professor. Muito obrigada pela aula. Foi Por ótimo. nada. Por nada, João. Um prazer. Diga, Letícia. Pausa para o fim de semana, mas não para os mas não é pausa de estudo, tá? Tem que continuar estudando. Eu disse que tinha umas dúvidas, não é isso? Você tem que falar qual lista e qual exercício. Me fala o número, por favor, porque eu não vou lembrar qual é, assim, que eu tenho no arquivo aqui tudo por número. Ah, tá. Tudo bem, então. Peraí. Listas... Ah, lista 1. Qual número? Deixa eu passar para cá, peraí. Aqui, pronto. 7, 8, tá. Tô acompanhando do lado direito? Tô. 7 e o 8. Certo? Tá bom, vamos ver quando os limites, quando x tende a... Pega a canetinha aqui, peraí. Chegando? Tá. Então, por aqui. Se limite quando x tende a 1 de f de x menos 8 sobre x menos 1 é igual a 10, calcule o limite quando x tende a 1. Tá, vamos pensar um pouco aqui. Quando x tende a 1, para onde está indo o denominador? Para 0. Para 0, perfeito. Então, esse cara aqui está indo para 0. Nota que o resultado do meu limite é um número real. O que que significa? Significa que esse numerador aqui não está resultando em um número... não está dando 0. Desculpa, falei errado. Não está dando um número não nulo. A gente viu o seguinte, ó. Se eu tenho limite de 1 dividido por um número muito pequeno próximo de 0, isso aqui está mais ou menos infinito, certo? Se tem uma constante aqui, diferente de 0, esse limite vai para mais ou menos infinito. Tudo bem até aí? Não, tudo bem até aí. Ok? Ora, Ok. se isso aqui está resultando em um número real, significa que isso aqui está dando uma forma indeterminada. Quais são as formas determinadas que nós conhecemos? 0 e 0. 0 Infinito sobre 0, 0. infinito sobre infinito. infinito. Bem, se o denominador vai para 0, não estamos nessa possibilidade. Estamos na primeira aqui. Pausa para a reflexão. Tudo bem até aí? Tá, tudo bem. Até aí eu consegui chegar no meu raciocínio. Então, beleza. Se o numerador, se isso aqui é 0 sobre 0, significa que o denominador é 0 e o numerador é 0 também. Quem tem que ser o limite da f para que esse numerador seja 0? 8. Pronto, 8.
Nossa, eu não pensei em igualar zero. Tá bom? Isso aqui é Eu um fiz um zero monte de sobre zero. conta. Nossa, deu mó caos. Mas faz sentido. Ah, claro que faz, é matemática. Ah, tudo bem mesmo? Não, Tem tudo uma bem, forma eu indeterminada, entendi. é zero sobre zero. Zero embaixo já temos. Para ser zero em cima, essa f, quando o x tende a 1, tem que ter... Eu coloquei aqui, era para ser um 8, saiu um 0. Não é um 8, tá bom? Sim, nossa, eu tava no meu raciocínio, como o negócio tendia a zero, o denominador, e tava indo para infinito, eu tava achando que tipo, f de x era alguma coisa, x menos 1 vezes alguma coisa para Ah, cortar, tá. entendeu? E aí eu fui Ah, fazendo um monte de cálculo e nada tava dando certo. tá. Então vamos ver o item 8. Então, A é um número real e f de x é um polinômio dividido por um polinômio, tá? O limite de f de x, quando estende a menos 2, existe, ou seja, é um número real. Só abrir um espacinho aqui, peraí. Não poluir muito aqui. Vamos lá. Então, limite. Quando x tende a 2, dessa função, 3x² mais ax mais a mais 3, dividido por x² mais x menos 2. Existe, ou seja, é um número real e vale L. Ah, tudo bem. Vale L. Calcule os valores de A e de L. Beleza, vamos lá. Vou pegar aqui. Quando x tende a 2, vamos ver o que acontece com essa função. O numerador vai dar 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. Então, aqui em cima é 12, mais Professor, não 2... é x tendendo a menos 2, não? Ah, desculpa, eu copiei errado. Obrigado. Vou voltar para o vermelho. Menos 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. Aí eu vou ter menos 2 vezes A, menos 2A, mais A, menos A. Não, paguei sem querer. Mais 3. Então, no fundo, a gente tem no numerador 15 menos A. Tudo bem? E no denominador, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2, 0. Então, nós temos um limite que está dando, no primeiro momento, 15 menos A sobre 0. Só que, o que o exercício nos informa? Que esse limite é um número real, L. Bem, se eu tenho algo da forma 15 menos A sobre 0, resultando... Isso aqui é uma maneira de escrever, tá? Resultando em um número real, você concorda comigo que se o cara aqui de cima fosse algum número diferente de 0, o que ia acontecer? Um número não nulo dividido por um número pequeno próximo de 0 vai dar infinito ou menos infinito, que não é o caso aqui, que resulta em L, número real. Então, o numerador tem que ser 0 também, para eu ter uma forma indeterminada 0 sobre 0. Opa, aqui é borracha. Então, esse cara aqui de cima... Não, apaguei sem querer, peraí. 15 menos A tem que ser 0 também, ou seja, o A vale 15. É a mesma Mas ideia, por que aqui em cima tem que ser zero? porque o de baixo é 0, certo? Sim, sim. Então, o que pode acontecer? Você pode ter duas situações. O 15 menos A sobre 0 pode ser ou 0 sobre 0, ou um número que não é 0, que eu vou chamar de K, dividido por 0. Só tem essas duas possibilidades. Ou em cima é 0, ou em cima não é 0.
Tudo bem? Tudo bem. Mesmo, mesmo, mesmo? Mesmo. Mas, tipo, 0/0 não dá um número real. Não, 0/0 é uma indeterminação. Aí você tem Sim. que retirar a indeterminação de alguma maneira. Como é uma determinação, pode dar qualquer coisa em um primeiro momento. Você só vai descobrir o que vai resultar depois que você cancelar a determinação. Sim. Certo? Então, não é que não seja o número real. Você não sabe o que vai ser. Existe uma diferença de você não saber o que é, você afirmar que não é um número real. Por exemplo, aqui, olha só. Estou escrevendo na canetinha. Limite, quando x tende a 1, de x² menos 1 sobre x menos 1. É 0/0. Mas depois que você retira a determinação, esse limite, você faz as continhas, você vai chegar em 2. Vai ficar x mais 1 em cima, x menos 1 embaixo. Não, x mais 1 em cima, x menos 1 em cima, x menos 1 embaixo, cancela, vai tender a 2. Então, nesse caso, 0/0 resultou em um limite que vale 2, que é um número real. Tá bom? Então, determinação não é que não seja um número real, é que você não sabe o que vai aparecer. Pode ser real, pode ser infinito, pode ser menos infinito, pode ser que não exista. Tá bom? Tá bom, então. Então, 15 menos a sobre 0, ou vai ser algo da forma 0/0, ou algum número diferente de 0/0. Nesse caso aqui de baixo, qualquer número dividido por 0, qualquer número dividido por um muito pequeno próximo de 0, vai resultar em um número muito grande. Ou vai para infinito ou vai para menos infinito. Como você não quer isso, você quer que o resultado seja um número real, qual possibilidade sobra? Sobra a possibilidade que em cima necessariamente tem que ser 0. Veja a diferença aqui, olha só. Se for em cima um número diferente de 0, necessariamente vai para mais ou menos infinito. Se em cima for 0, como é um caso indeterminado, pode ser que vá para um número real. Na verdade, a gente quer isso. Mas embaixo não tem como ser. Em cima pode ser. Então você vai na esperança. Ó. O de cima deve dar certo. Tá bom? O de baixo não tem como dar. Então é o de cima. Então, se é 0/0, 15 menos a igual a 0, o a é 15. Agora, falta espaço, né? Vamos fazer aqui no cantinho, então. No cantinho no meio da folha. Limite, quando x tende a menos 2. Então, o a já encontramos. Check. Igual to L. Então, o limite quando x tende a menos 2, 3x². O a vale 15. Então, fica mais 15 vezes x. O a vale 15, mais 3, 18. Mais 18, dividido por x² mais x menos 2. Nota que a gente pode colocar o 3 em evidência no numerador, né? Uma coisa um pouquinho menor. Colocando 3 em evidência, fica 3 que multiplica x² mais 5x mais 6. Quando o x tende a menos 2, 0/0. Como é que nós podemos cancelar essa determinação? Forma fatorada? E isso já vai fatorar. Limite, quando x tende a menos 2, 3 x² mais 5x mais 3 é x mais 2 que multiplica x menos mais 3. Fica meio apertadinho aqui, né? Espera aí. Tentar mover sem fazer besteira. Por aí, pronto.
dividido x² mais x menos 2 é x mais 2 que multiplica x menos 1. Tudo bem a fatoração? Tudo bem, sim. É só encontrar as raízes, né? Então, cancela. X mais 2 cancela com x mais 2. Quando x tende a menos 2, sobra 3. Vezes x mais 3. Quando x tende a menos 2, 3 menos 2, 1. Menos 3. Desculpa, falei a resposta. Quando x tende a menos 2, x menos 1, menos 2, menos 1, menos 3. Cancela, cancela. Menos 1. Pausa para reflexão, admiração e contemplação. E respiração. Por que não, né? Beleza, Pri, eu consegui entender. Tá bom? Deu certo aqui. Ok. Mais alguma Obrigada. dúvida? Não, só esses dois. Tá bom, então. Professor, Sim? eu tô aqui de penetra aqui só prestando atenção também, que eu tenho bastante dúvida. Vamos supor, o senhor fez aí, sem tirar a indeterminação. Quando é que a gente vai tirar a indeterminação e quando é que a gente não vai? Sempre que você encontrar a determinação, tem que tirar. Sempre. A gente fez aqui embaixo. Então Aqui. tá bom, tudo bem. Mas nesse caso, ali de cima, no exercício 8, só que naquela parte que o senhor encontrou o A. Uhum. No caso, o senhor não tirou a indeterminação porque o A, ele é um número real, no caso. Sim. E Não é que aí, eu não dar tirei. Olha só, peraí, calma. Não é que eu não retirei a determinação. Nota que no item A eu não estou resolvendo o limite, eu estou encontrando o A. Eu resolvo o entendi. limite quando eu vou encontrar o L. Para encontrar o A, eu quero que ocorra a determinação. Porque se não ocorrer... Cadê o pointer aqui? Se não ocorrer determinação, o que eu vou encontrar vai ser algo que não satisfaz o problema. Porque o problema exige que o L seja um número real. Se eu não tivesse uma determinação no limite em um primeiro momento, a resposta dele seria infinito ou menos infinito, o que não satisfaz o L do exercício, que é afirmado que o L é real. Mas nota que quando eu escolhi a determinação, não foi na hora de resolver o limite, foi na hora de encontrar o A. Quando eu olhei para resolver o limite, no caso aqui de baixo, que eu já tinha o valor do A, eu tive que retirar a determinação. Aí, para isso que eu fatorei. Tudo bem? Entendi. Então, sempre quando houver essa indeterminação, infinito em cima, infinito embaixo, ou zero em cima, zero embaixo, eu tenho que tirar essa indeterminação. Tem que retirar de alguma maneira. Tá bom, então Bom? perfeito, só isso. Só. Por Valeu, nada. professor. Por nada. Mais alguma Obrigada, dúvida, Pro. gente? Bom fim de Nada. semana para você. Tchau, Igualmente. gente. Valeu, professor. Boa noite. Boa Valeu, noite. professor. Tchau, boa noite. Boa noite.